Eu quero convidar você para abrir a Bíblia em Marcos capítulo 4, versos 21 a 33. Marcos 4, 21 a 33. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema: o poder da palavra na implantação do reino de Deus. O poder da palavra na implantação do reino de Deus. Está claro para nós que Jesus Cristo ensinou por parábolas, como o maior de todos os mestres, por causa da natureza de seu ensino, por causa da excelência de seus métodos, por causa da grandeza de seu exemplo. Jesus Cristo distingue-se de todos os mestres como o mestre, o supremo mestre. E ele usa as parábolas porque as parábolas eram portas abertas para uns e janelas fechadas para outros. Ao mesmo tempo que a parábola era uma avenida de compreensão para os discípulos, era uma porta cerrada para os críticos, para os escribas e fariseus que zombavam de Cristo e rejeitavam-no. O Senhor Jesus, neste texto em particular, vai tratar sobre 3 parábolas, todas as 3 ligadas à questão da palavra de Deus. Todas as 3 focando a importância da verdade da palavra no reino. A parábola do semeador, a parábola da semente e a parábola da mostarda. A parábola do semeador põe a sua ênfase na responsabilidade humana. A parábola da semente põe a sua ênfase na soberania de Deus. E a parábola da mostarda põe a sua ênfase no resultado da palavra de Deus na implantação do reino. De tal maneira que hoje nós vamos examinar, não a parábola do semeador, porque já fizemos isso quarta-feira passada, mas vamos trabalhar sobre a parábola da candeia, da semente e da mostarda. E vamos ver como essas parábolas estão conectadas no processo da implantação do reino de Deus. Chama a sua atenção então para a primeira parábola, versículos 21 a 25, com o tema: o poder da palavra para iluminar a todos. Vejam vocês que Jesus está usando figuras distintas. A figura da semente e a figura da lâmpada. Tanto a semente quanto a lâmpada estão definindo a mesma coisa, a palavra de Deus. Se a semente há de ser semeada para brotar e frutificar, a lâmpada precisa ser colocada no velador para alumiar a todos. O que estava acontecendo é que os rabinos estavam escondendo a palavra de Deus debaixo do alqueire das tradições humanas e estavam, de certa forma, sonegando a palavra de Deus
para o povo. Está trazendo para o povo tradições humanas e não a verdade de Deus. Hoje, nós poderíamos aplicar alqueire uma medida para medir grãos. Está ligado ao comércio, está ligado ao lucro. A cama está ligada ao descanso e ao prazer. Muitas pessoas hoje deixam de testemunhar, deixam de brilhar por causa da sede do lucro ou por causa do prazer imediato. E esta é uma colocação que Jesus está mencionando para nós aqui e que eu chamo a sua atenção para a importância desta parábola da candeia. Por que Jesus a contou? Por que parece que ela está fora de contexto aqui? Se Jesus está falando de semente, de repente ele começa a falar sobre uma candeia ou uma luz no velador. Talvez, porque os discípulos devem ter ficado confusos com a explicação que ele deu nos versos 11 e 12. Olha aí, capítulo 4, 11 e 12. Jesus lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora tudo se ensina por parábola, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Possivelmente os discípulos tenham ficado confusos com esta palavra e pensado: será que a palavra de Deus é para ser proclamada ou para ser guardada? E notem vocês que Jesus Cristo vai contar esta parábola exatamente para mostrar que a verdade de Deus não é para ficar escondida. A verdade de Deus não é para ficar diante ou do alqueire ou da cama. E eu chamo a sua atenção agora para alguns pontos que eu quero focar. Primeiro, nós devemos proclamar a verdade do reino para os outros. Versículos 21 e 22. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Preste atenção nisso aqui. A verdade de Deus não é dada para você e para mim, não é dada para a igreja para ser guardada, apenas para o nosso benefício, apenas para o nosso deleite, apenas para o nosso desfrute. A verdade de Deus precisa ser transmitida, proclamada, anunciada, reverberada. Esta é a grande ênfase que o Senhor Jesus Cristo está querendo mostrar para nós. A palavra de Deus tem que ser compartilhada. Nós não podemos reter esta palavra só para nós. Nós não podemos guardar esta palavra só para nós. Nós não podemos omitir e sonegar esta palavra a outras pessoas. Se você perceber, mais um fato aqui, Jesus usando esse termo, a candeia, ele está dizendo o seguinte: eu estou me diferenciando claramente dos ensinos esotéricos. Sabe por quê? No primeiro século se enfatizava muito o ensino esotérico dos gnósticos, dizendo que só os iluminados, só um grupo especial, só uma elite especial era capaz de compreender. Até hoje se vê falar em religiões de mistérios, onde apenas algumas pessoas têm acesso a determinadas verdades importantes, mas que a massa, que o povo, que os demais não têm condições de alcançar essas verdades. Jesus Cristo está dizendo que o ensinamento dele não é um ensinamento esotérico, não é uma religião de mistério, não é algo oculto, não é algo que deve ficar escondido, algo que deve ficar secreto, mas é uma mensagem que precisa ser proclamado plenamente e a todos. Desta maneira, nós temos que entender que Jesus está dizendo o seguinte: a igreja precisa cumprir o seu papel de embaixadora, de ministra da reconciliação, de embaixada do céu na terra. A igreja é o método de Deus para proclamar a verdade ao mundo. O método de Deus é a igreja. A evangelização é uma tarefa urgente, imperativa, insubstituível e inadiável, que está nas mãos da igreja, e ela não pode guardar esta verdade só para si. Esta é a ênfase de Jesus nesse texto. Deixa eu ilustrar isso. Quando Martinho Lutero descobriu a verdade da Escritura, de Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, ele entendeu que esta verdade não podia ficar só para ele. Quando começa Johannes Tetzel pregar sobre indulgências na Alemanha, Lutero foi extremamente estratégico. Ele resolveu fixar 95 teses contra as indulgências. Onde e quando? É a grande pergunta. Onde e quando?
É a grande questão. Ele vai fixar essas teses na igreja mais importante de Wittenberg, chamada a Igreja de Todos os Santos, a igreja mais frequentada. Nas portas desta igreja se fixavam as grandes discussões da universidade. As grandes questões da cidade eram discutidas e as decisões eram fixadas nas portas desta igreja. Ele vai exatamente para essa igreja para fixar as 95 teses. E quando? No dia 31 de outubro. Por que 31 de outubro? Porque o aniversário da igreja era exatamente dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos, o dia em que recebeu o próprio nome a igreja de Todos os Santos, no dia em que a população inteira de Wittenberg acorria para essa igreja. Nesse dia, na véspera desse dia, ele vai fixar as 95 teses para dizer o seguinte: a verdade não pode ficar escondida, a verdade precisa ser proclamada. Meus amados irmãos, nós temos a verdade, nós temos o conhecimento do Evangelho, nós temos a mensagem que pode transformar o mundo. Se nós nos calarmos, se nós nos omitirmos, nós seremos tidos como culpados. Não se põe uma vela, não se põe uma candeia, nem debaixo de um alqueire, nem debaixo de uma cama, mas no velador para alumiar toda a casa. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção é que nós devemos entender que a verdade jamais pode ficar escondida. Agora a ênfase é outra. Há algo indestrutível na verdade. Os homens podem resisti-la, os homens podem negá-la, os homens podem lutar para destruí-la, mas a verdade é indestrutível. E você tem esta verdade indestrutível. Deixa eu ilustrar isso de novo. No começo do século XVI, o astrônomo Nicolau Copérnico descobriu que a Terra é quem gira ao redor do Sol e não o contrário. Que o universo não é geocêntrico, mas heliocêntrico. Mas Copérnico entendia que se ele proclamasse abertamente a sua descoberta, certamente ele seria morto, porque ele teria que enfrentar a oposição imediata da igreja, que se sentia dona, inclusive, da verdade científica. O que Copérnico fez? Ele guardou cautelosamente esta descoberta por 30 anos, sem divulgá-la. Já no final da sua vida, na antessala da sua morte, ele procura um editor atemorizado para publicar a sua obra, As Revoluções dos Corpos Celestes. Logo depois da publicação, Copérnico morre, mas os escritos deles alcançam outro cientista chamado Galileu Galilei, que não apenas se convence das teses de Copérnico, mas as defende publicamente. E logo que ele começa a defender as teses de que o mundo é heliocêntrico, a Inquisição o convoca para ir a Roma em 1616. E Galileu precisou retratar-se para não ser queimado, para não ser levado à morte. Ele se retratou. Ele negou a sua convicção científica. Os anos se passaram. O Papa que estava no poder morreu, veio um novo Papa, Urbano VIII. Galileu pensou que Urbano VIII fosse um homem de mente mais aberta e começa novamente a assumir as suas posições publicamente. Pois ele foi chamado novamente. E para não ir para a fogueira, ele teve que condenar a sua crença, a sua confiança, a sua convicção. E a abjuração que teve o livrou da morte, mas não o livrou da prisão. Entretanto, Galileu Galilei, mesmo não podendo proclamar a sua verdade, esta verdade prevaleceu. Porque ninguém pode prender a verdade, ninguém pode atar a verdade, ninguém pode esconder finalmente a verdade. A verdade é indestrutível, ela é uma candeia, e onde a luz chega, as trevas não prevalecem. Terceira coisa que eu chamo a sua atenção é que nós devemos refletir sobre o que nós ouvimos. Olha o verso 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha você que isso está conectado com a palavra. A ilustração da candeia foi apenas para mostrar um foco de Jesus, que esta palavra, que é a semente, que também é a lâmpada, precisa brilhar diante de todos. Agora, a palavra é para nós. Se você tem ouvido, ouça isso. Porque exatamente o ouvido é a principal avenida para a fé.
A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Depois que você crê, depois que você ouve, você crê neste evangelho, e então você é selado com o Espírito Santo. Então ouça com atenção a palavra de Deus. Abra os ouvidos da sua alma para a palavra de Deus. Não endureça o seu coração à palavra de Deus, porque esta palavra gera vida dentro de você. Agora é preciso ouvir, é preciso dar atenção a essa voz, a voz da verdade de Deus. Olha em quarto lugar, versículo 24, nós devemos ser cautelosos no julgamento alheio. Então lhes disse, atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Obviamente, quando você escuta a palavra de Deus, essa palavra tem algo prático na sua vida. E um dos resultados de ouvir a palavra de Deus é que você se torna uma pessoa generosa. E uma pessoa generosa, ela dá crédito a quem tem crédito. Eu gosto muito da expressão que Jesus usa em Lucas 6. Jesus diz assim em Lucas 6, versículos 37 e 38. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Você quer saber como é que as pessoas vão tratar você? Você que estabelece o critério. Você que estabelece a medida. Você quer ser bem tratado? Trate as pessoas bem. Você quer ser amado? Ame as pessoas. Você quer ser compreendido? Compreenda as pessoas. Você quer generosidade? Seja generoso com as pessoas. Você quer perdão? Perdoe as pessoas. Nós nos vemos refletidos nas outras pessoas. Nós nos vemos refletidos nas palavras e atitudes das outras pessoas. Porque nós bebemos o refluxo do nosso próprio fluxo. Nós nos reproduzimos dentro da nossa casa. Isso me faz lembrar aquela famosa historiazinha da Casa dos Mil Espelhos. A Casa dos Mil Espelhos, aquele cachorrinho serelepe e festeiro que saiu pelas ruas da cidade e, atraído por uma casa diferente na cidade, subiu alegremente as escadas e foi parar numa sala interessantíssima chamada Sala dos Mil Espelhos. 1000 quadriculadozinhos de espelho. Quem chegasse ali se via reproduzido 1000 vezes. E o cachorrinho todo sorridente e festeiro chega naquela Sala dos Mil Espelhos e pensou, que lugar fantástico, que lugar sublime, eu quero sempre voltar neste lugar. Ele viu 1000 carinhas rindo para ele. Ele achou fantástico. Pela mesma rua, passava um outro cachorrinho, rabugento, mal-humorado, rosnando para quem encontrasse com ele pela rua, atraído pela mesma casa, subiu as mesmas escadas, e quando se deparou nesta sala, ele ficou horrorizado. 1000 cachorrinhos rosnando para ele, rabugentamente, disse, esse lugar é horrível, eu nunca mais quero voltar aqui. A ilustração é autoexplicativa. Nós vemos o que nós somos, refletido nas pessoas. Com a medida com que você julgar, você vai ser julgado. E diz o texto, e ainda se acrescentará. Era apenas um cachorrinho rosnando, mas ele viu 1000 rosnando para ele. Da mesma maneira que você semeia bondade e colhe mais do que planta, se você semear o mal, é possível que você colha mais do que plantou também. Então o Senhor Jesus diz que nós temos que ser cautelosos no julgamento com as outras pessoas. Quinto e último lugar desse primeiro ponto, nós devemos fazer uso diligente dos privilégios espirituais. Versículo 25, olha aí. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até ao que tem lhe será tomado. O que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Está querendo dizer o seguinte, que o imobilismo é impossível nas questões espirituais. No reino de Deus, ou você avança, ou você retrocede. Não dá para ficar estacionado. O que o texto está querendo dizer é o seguinte, aproveite os privilégios, aproveite as oportunidades, não jogue fora o que Deus lhe dá, não enterre os seus talentos, não feche as portas que Deus abre, não endureça o seu coração diante da palavra de Deus, porque se você menosprezar a graça, se você não valorizar o investimento de Deus na sua vida, chega um ponto em que até o que você tem vai ser tirado de você e dado àquele que tem mais. Isso é uma lei física. Como é que você desenvolve uma boa musculatura no seu corpo? Fazendo exercício. Como é que você desenvolve a sua fé? Exercitando a sua fé. Como é que você cresce na graça?
exercitando espiritualmente, na palavra, na adoração, na oração, no exercício da prática cristã. Vamos à segunda parábola que Jesus contou, a parábola da semente, versículos 26 a 29. Por que Jesus contou essa parábola? Que só é registrada por Marcos, na minha opinião, e eu não estou isolado nisso. Jesus deve ter contado esta parábola para contrapor a parábola do semeador. É possível que a parábola do semeador tenha sido um fator, de certa forma, de desencorajamento para os discípulos que pensaram o seguinte: apenas 1/4 da semeadura vai ter resultado positivo. E talvez os discípulos pudessem pensar que o sucesso da semeadura estaria dependendo da reação do homem. Ou seja, que o sucesso do reino de Deus estaria nas mãos do próprio homem ou na resposta do próprio homem. Então Jesus conta esta parábola para mostrar para nós uma coisa gloriosa. É que se a primeira parábola do semeador foca na responsabilidade humana, esta parábola foca na soberania de Deus. A soberania de Deus. O que esse texto está querendo dizer é que a semente, que é a verdade de Deus, que é a palavra de Deus, não depende de nenhum fator externo para que ela mesma produza. Ela tem vida em si mesma. Ela frutifica por si mesma. Isso não significa a ideia da nova era da Mãe Terra, que a Mãe Terra é poderosa para produzir em si mesma, ou que a terra, que é o coração do homem, tem o poder em si mesmo de reagir. Ao contrário, isso seria ir de contra todo o ensino bíblico. É que esta semente é fertilizada pelo próprio Deus para produzir os resultados que aprovem ao próprio Deus. E esta mensagem, que é a semente, trabalha automaticamente, invisivelmente, poderosamente, triunfantemente. E aqui nós vamos olhar algumas lições dessa parábola. Primeira, o imperceptível começo do reino de Deus. Versículo 26. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Veja que Jesus não está falando do reino escatológico, está falando do reino contemporâneo, do reino presente. E Jesus disse que esse reino está dentro de nós. Agora veja você que algumas coisas são necessárias para que essa semente cresça. Primeiro, é necessário existir um semeador. Deus é soberano sim, mas Deus não dispensa o esforço humano. Deus é soberano sim, mas é preciso que alguém semeie. Porque não tem colheita onde não tem semeadura. Esse é um dos grandes perigos que o hipercalvinismo, mal entendido, provocou na vida de muitas pessoas. Há muitos crentes hoje que pensam assim: bom, Deus tem os seus eleitos. Se os eleitos vão ser salvos mesmo, então eu não preciso fazer nada e nem adianta fazer nada, porque os eleitos vão ser salvos de qualquer maneira. Então eu vou cruzar os braços, porque se Deus vai querer salvar o homem que vive na floresta, ou que vive na Ásia, ou que vive na África, ou que vive do meu lado, na casa do lado, Deus vai salvar de qualquer jeito, ele não precisa de mim, ele é soberano. E aí eu cruzo os braços, e eu me calo, e aí eu me omito, e eu me acovardo. Só que isso está contra a palavra de Deus. É verdade que Deus é soberano, é verdade. Mas dentro da soberania de Deus, ele estabeleceu que nós somos cooperadores dele nesse ministério. Como ouvirão se não há quem pregue? É a grande pergunta. Então, meus amados irmãos, se não houver semeadura, não haverá colheita. Nós não podemos esperar a igreja crescer se nós não pregamos. Nós não podemos esperar conversões na igreja se nós não falamos, se nós não testemunhamos, se nós não partilhamos a palavra de Deus. Podem ter certeza disso. Para haver colheita tem que haver semeador, tem que haver semeadura. Sem chamado não há resposta. Nós temos que entender isso. O coração do homem é uma terra estéril e morta. A não ser que Deus haja, ele não pode produzir fruto, mas Deus requer que haja primeiro semeadura, para depois haver uma semente frutífera. Segunda coisa, o semeador não pode fazer a semente crescer. A única coisa que o semeador pode fazer é confiar. Diz a Bíblia que ele dorme, levanta, passa dia, passa noite, e de repente ele olha e vê que a planta está crescendo, que a planta está florescendo, que a planta está frutificando. Esse é algo fantástico. Veja que o semeador nem pode e nem sabe. Ele não pode fazer a planta crescer,
E ele não sabe como a planta cresce. Ele não sabe por que alguma semente brota e outra morre. Ele não sabe quando aquela semente dá o start da vida. Ele não sabe. Esta obra da regeneração e da salvação é uma obra que está na economia da soberania de Deus. Nós não administramos conversão. Todo o esforço da terra seria insuficiente para converter sequer uma vida. Então, você nota que o semeador tem limitações. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. É um milagre de Deus. Terceira coisa, é que o semeador não pode entender o processo do crescimento dessa semente. Ele se levanta, e ele olha, e ele não sabe como. Ele não pode fazer nada, e ele nem pode compreender todas as coisas. Jesus disse para Nicodemos, o vento sopra onde quer, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não está na categoria humana explicar este milagre e este mistério da regeneração e da conversão. Vamos olhar o segundo ponto dessa parábola, que é o progressivo desenvolvimento do reino de Deus. Versículo 28. Olha aí, por favor. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Alguns pontos que eu chamo a sua atenção. Primeiro, a semente cresce imperceptivelmente. Eu já trabalhei na roça e quando eu era bem criança, uma das coisas que mais me encantavam era a época do plantio. Quando chovia, chegava a época de plantar, a gente ia lá plantar o feijão, basicamente feijão e milho era o que mais plantávamos. E eu ficava curioso para todo dia ir lá, para saber quando aquela sementinha iria romper a terra, ia brotar. Ia romper a sepultura, ia ressuscitar. Porque essa é a ideia que a Bíblia dá. Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Então é um milagre da ressurreição. Que coisa fenomenal. Você não consegue entender, você não consegue administrar, aquela planta cresce imperceptivelmente. Se você ficar ali vigiando, você não consegue notar. Igual o filho, né? Às vezes está convivendo com seu filho todo dia, toda hora, sua filha, você não percebe como cresceu, mas chega uma pessoa e fala, puxa vida, mas cresceu demais, mas você está vendo todo dia, não percebe isso. Assim é a obra de Deus dentro de nós. É um crescimento imperceptível. Segundo lugar, diz o texto que a semente cresce automaticamente. Essa expressão do verso 28, a terra por si mesma, essa expressão por si mesma, na língua grega, é automaticamente. Isso significa que a palavra de Deus vai germinar nos corações, independentemente do esforço humano, ou de qualquer interferência externa, humana, que este é um milagre da ação de Deus. Há vida nessa palavra, irmãos. Essa palavra é viva, ela é espírito e vida. Assim como hoje a ciência, por mais avançada que seja, não consegue fazer um caroço de feijão. Pode fazer um caroço de feijão com as mesmas qualidades químicas, os mesmos componentes químicos, com o mesmo gosto, com a mesma aparência, com o mesmo formato, mas um cientista não pode botar a vida dentro da semente. A vida é um atributo divino. Desta maneira, a palavra de Deus é viva, é espírito e vida. Quando você semeia esta palavra no coração da pessoa, automaticamente há um poder intrínseco nesta verdade que vai produzindo e gerando vida na vida da pessoa. Esta palavra automática é a mesma palavra que aparece lá em Atos 12:10, quando Pedro estava preso. E ele estava guardado com sentinelas e algemas, e tinha um portão de ferro, e diz a Bíblia que as algemas caíram, e quando ele chegou no pátio, o portão de ferro se lhe abriu automaticamente, sem esforço humano. É isso que acontece com a semeadura da palavra de Deus. Terceiro lugar, você nota que a semente cresce inevitavelmente. Louvado seja Deus. O que é que significa isso? Ninguém pode neutralizar essa semente. A semente frutífera, ela é vitoriosa. Meus irmãos, isso é maravilhoso.
Eu fico olhando o exemplo de Nabucodonosor. Aquele homem teve testemunho dentro do seu palácio, ele resistiu. Aí ele construiu uma estátua, teve um sonho de uma estátua de cabeça de ouro, braços de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro e barro. E Daniel interpretou: olha, rei Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Não é nem a Babilônia não, tu és a cabeça de ouro. Aí, em vez do cara se humilhar, ele endurece mais. Agora ele faz uma estátua toda de ouro. Diz: não, agora eu não quero ser só cabeça, não, eu quero tudo. Eu sou tudo. E fez uma estátua de ouro e mandou todo mundo adorar. Quem não adorasse ia para a fornalha. Aí Deus tira os 3 judeus da fornalha. Nabucodonosor reconhece que só Deus é Deus, só Deus livra. Mas em vez de ele se converter, endureceu mais ainda. E aí Deus revelou a ele num sonho de uma árvore, em que todos os pássaros do mundo encontravam abrigo naquela árvore. E a interpretação era: tu és essa árvore, o rei, a Babilônia é essa árvore. Mas essa árvore vai ser decepada. Deus deu 12 meses para ele se arrepender. Ao contrário, ele endureceu. E chegou um dia que ele estava passeando no seu palácio e diz: esta é a grande Babilônia que eu construí para minha própria glória. E nesse momento Deus diz: basta, chega. Deus enlouqueceu esse cara. Deus tirou esse homem do palácio e jogou esse homem no pasto com os bois. Começou a ter uma doença raríssima, boantropia, que significa a pessoa sentir, agir como um animal, transformar-se num animal. Diz a Bíblia que cresceram pelos, cresceram unhas e cascos. E o maior rei, rei de reis, foi morar com os bois. Louco, louco. Mas a Bíblia diz que Deus levou esse homem ao fundo do poço para converter o coração dele. Porque a graça de Deus é irresistível. Ninguém pode deter a semente que Deus estabeleceu para frutificar. Ninguém. Há um outro, filho dele, Belsazar. Deus cortou o camarada assim, ó, tirou o oxigênio dele, sem que ele tivesse nenhuma chance. Não era uma semente para frutificar. Eu quero dizer para você uma coisa: esta palavra de Deus é tão tremenda, que nós podemos concordar e dizer com Paulo: aquele que começou a fazer boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Precisamos também evocar a majestosa música de Handel, Aleluia de Handel. Este reino vai prevalecer, vai prevalecer. Este é o único reino que vai ficar de pé. Os impérios do passado caíram e os grandes de hoje também vão cair, porque o único reino que vai ficar de pé é o reino de Deus. Esta semente cresce inevitavelmente. Finalmente, você vai notar que a semente cresce gradualmente. Versículo 28 nos informa aí que primeiro esta semente é erva, depois é espiga e depois é grão cheio na espiga. Significa o seguinte: que o fato de você nascer não significa que você já é maduro. Nós ainda não estamos prontos e acabados. Deus ainda está trabalhando em nós. Deus ainda está investindo em nós. No momento que esta semente amadurecer, vem a colheita. O que nós temos que entender é que essa maturidade não passa por idade cronológica e nem por posições eclesiásticas. Às vezes, Deus escolhe uma criança. E você fica perguntando: meu Deus, nem começou a viver ainda. É que nós não avaliamos como Deus avalia. Jesus disse que se nós não fizermos como criança, nós não entraríamos no reino dos céus. Às vezes nós pensamos que uma criança está verde, e Deus está dizendo: ela está madura. Às vezes nós olhamos para uma pessoa de cabelos brancos, e Deus diz: está verde. O importante é que a semente que vai germinar, que vai frutificar, ela também vai amadurecer. Começa pequeno, como um embrião, depois se manifesta na espiga, com atitudes novas, com gestos novos, com posturas novas, mas depois você vê o grão cheio na espiga, ou seja, o caráter de Cristo refletido na vida dessa pessoa. O último ponto dessa parábola, queridos, que eu quero enfatizar é a gloriosa consumação do reino de Deus, versículo 29. Olha aí comigo. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Note você que ele termina com dois extremos. Ele começa a parábola dizendo: o reino de Deus é. E ele termina a parábola dizendo: o reino de Deus será comparado com uma grande ceifa, grande colheita. O reino que agora e o reino que ainda não chegou. O reino que agora já está dentro de nós, mas o reino que virá é a consumação do reino na volta gloriosa do Senhor Jesus. Em primeiro lugar,
A maturidade do grão fala da perseverança da obra de Deus. Querido irmão, Deus não desiste de você. Deus não abre mão de você. Deus não é como Miguel Ângelo, que nas obras muitas que começou na sua escultura, só conseguiu terminar 14 delas. O resto ficou lá como pedra apenas iniciada, disforme. Deus não é assim, que começa um projeto e o abandona. O que começou boa obra em você, vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Segundo, a colheita final revela a vitória do reino de Deus. Glória ao Senhor. Porque a semente vai ser colhida. Vai ser colhida. E esta colheita se dará na segunda vinda de Jesus. E Tiago diz que nós temos que ter paciência, esperando a vinda do Senhor Jesus, como um agricultor espera o dia da colheita. Agora, querido, eu quero convidar você a refletir sobre a sua vida. Se você está no processo de amadurecimento. Adolfo Paul diz algo sublime quando diz o seguinte, diz que entre nossa semeadura e uma colheita transbordante, há os milagres de Deus. É claro que há. A sua vida é um milagre de Deus. Deus te tirou da morte para a vida. Você ressuscitou com Cristo. Pare para pensar nos milagres de Deus na sua vida. Quantos milagres? Quantas intervenções gloriosas de Deus. Quantas coisas bonitas Deus já fez. E Deus quer que você seja um grão maduro, produtivo, fértil, abençoador para o mundo. E eu termino com a última parábola, o poder da palavra para crescer. É a parábola agora que está descrita aí nos versos 30 a 32. A parábola da mostarda. Esta parábola é um ápice. Apesar de ser tão curta, o foco dela é o sucesso do reino de Deus. A vitória do reino de Deus. E eu quero chamar brevemente a sua atenção para 2 pontos apenas. Primeiro, o reino de Deus começa pequeno como uma semente de mostarda. Uma semente de mostarda deve ter em torno de 1 milímetro. E ela chega ao ponto de alcançar 5 metros de altura. Não é um milagre de algo tão minúsculo? Uma planta tão grande? A semente da mostarda era um símbolo proverbial para tudo aquilo que era pequeno e insignificante. E Jesus está dizendo o seguinte, que o reino de Deus às vezes começa assim, pequeno. Como a vida começa pequena. Às vezes até de forma, às vezes não, certamente de forma invisível ao olho nu. Mas lá, naquelas coisas tão minúsculas que o olho não pode ver, potencialmente, estão todos os elementos necessários para a vida plena e madura. Este é o mistério da vida. Este é o mistério do reino. Este é o mistério da salvação. Começou pequeno. Você pode notar como começou pequeno. Chegou num bebê, deitado numa manjedoura. Menino pobre, de uma família pobre, uma cidade pobre, que cresceu pobre, onde não tinha onde reclinar a cabeça. Esse Messias, perseguido, preso, condenado, crucificado, chamou para si homens iletrados, que na hora mais aguda da sua vida, o abandonaram. A mensagem da sua cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Em todas as coisas, este reino era como uma semente de mostarda, insignificante e pequena. Mas a Bíblia diz, o último ponto, é que grandes resultados desenvolvem-se a partir de pequenos começos. O rio Amazonas, na sua nascente, é muito pequeno. Grandes e caudalosos rios procedem de nascentes pequenas. Um grande carvalho procede de uma pequena noz. Uma frondosa árvore procede de uma minúscula semente. E a Bíblia diz que nós não devemos desprezar o dia dos pequenos começos. Quero dizer com isso que esta história aqui, da parábola da mostarda, é a parábola do contraste entre o começo insignificante e o desfecho surpreendente, entre o oculto hoje e o revelado no futuro. E eu termino dizendo o seguinte, que esta igreja do Senhor Jesus, ela nasceu como instrumento do reino, como agente do reino, também pequena. Começou com 12, com 70, com 120, com quase 3 mil, com 5 mil.
Depois foi se multiplicando, milhares e milhares. Depois igrejas se multiplicando. E essa igreja entra na Ásia, na Europa, na África. Esta igreja penetra como fermento no Império Romano. As prisões não puderam deter o crescimento desta igreja. As fogueiras não puderam retardar o crescimento desta igreja. Os ataques de dentro e de fora não puderam inibir o crescimento desta igreja. A igreja continua ainda crescendo em todo o mundo. E pessoas procedentes de todos os países, de todos os continentes, de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, continuam vindo ao Senhor Jesus, se unindo a esta grande família, a esse imenso rebanho, a essa incontável hoste de santos. O reino de Deus é como uma grande pedra que deita por terra os reinos deste mundo e cobrem toda a extensão do mundo, como as águas cobrem o mar. A vitória é do Senhor e do seu Cristo. A vitória é do reino de Deus. E esta mensagem vitoriosa está nas suas mãos, está na minha mão, e esta mensagem não pode ser escondida. Tem que ser colocada no velador. Esta mensagem precisa ser semeada, porque há poder nessa semente para germinar, para produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Você não pode fazer nada para ela crescer, você pode não entender, você não pode compreender esse crescimento, mas este crescimento vem de Deus. E no dia final, esta colheita será tão grande que a Bíblia diz que haverá uma multidão incontável, milhares de milhares, milhões de milhões, estarão adorando ao Cordeiro e adorando ao Senhor da glória, dando a Ele a honra e o louvor devidos ao seu nome. Que Deus nos ajude, queridos, a olhar para a palavra e encher o nosso peito de esperança e de coragem para continuar a obra enquanto é dia. Que seja assim. Amém. Nós queremos, nesta hora, orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar, pedir a bênção do Senhor. Deus, nós oramos pela tua igreja, nós oramos pelo teu povo que está aqui nesta noite, nós oramos por aqueles que estão, Senhor, porventura enfermos, porventura aflitos, porventura passando por lutas na família, em casa, no trabalho. Ó Senhor, socorre a tua igreja, fortalece a tua igreja, levanta a tua igreja, Senhor, para ser uma igreja missionária, para ser uma igreja evangelizadora, para ser um facho de luz nessa cidade, para pôr este candeeiro, ó Deus, no velador e para semear com grande convicção de que há poder no Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Muito obrigado por esta noite, Senhor. Oramos com ações de graça em nome de Jesus. Amém. Amém.